Deus me deu uma palavra para o meu e para o teu coração. Eu orava ao Senhor buscando a palavra, aleluia, para mim e para você nesta noite, aleluias, para o nosso coração. E de repente ali de joelho o Senhor começou a falar comigo através de uma palavra. E eu falei, Senhor, esta palavra. De repente o Senhor começou a falar outra. Depois o Senhor diz assim, não. Abra em Jeremias 24 e verás a excelência da minha palavra, a boa e perfeita palavra digna de toda aceitação, e eu falarei com o meu povo. Aleluia, eu falei amém, Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. Então abra a tua Bíblia em nome de Jesus Cristo, em Jeremias, no capítulo de 24, em nome de Jesus Cristo, e vamos deixar Ele falar conosco, porque Ele sabe o que tu precisa, crente. Ele conhece as tuas necessidades, Ele também sabe o que Ele requer de ti, e Ele quer, aleluia, e Ele sabe muito bem, aleluia, o caminho que Ele preparou para ti, aleluia. Então atentais os vossos ouvidos em nome de Jesus Cristo e vamos meditar esta palavra, aleluia. E quando eu abri a Bíblia em Jeremias 24, aleluia, me deparei com esta palavra, eu me maravilhei e glorifiquei o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. E diz assim, a partir do verso 1: e fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporões, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podia comer de maus que era. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os bons, muito bons, e os maus, muitos maus, que não se podem comer de mal que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecereis ao de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar, aleluia, deste lugar, para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar para esta terra, e edificá-lo-ei, e não o destruirei, e, aleluia, plantá-lo-ei, e não arrancarei, e dar-lhe o coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E aleluia. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Aleluia! E como os filhos maus que são, não podem comer de mal que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei a Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou do resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, eu os entregarei para, aleluia, que seja um terror, um mal, para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, um escárnio e uma maldição, em todos os lugares para onde os arrojei, e o enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consuma de toda a terra, que lhes dei a eles os seus pais. Toma teus assentos glorificando e adorando ao nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, essa palavra do Senhor, aleluia, é perfeita para a minha alma e para a tua alma. Não conheço eu o teu pensamento, não conheço como tu anda diante do Senhor, não conheço como você exerce na obra do Senhor, não conheço, aleluia, o teu deitar nem o teu levantar, mas o Deus que me enviou aqui a esta noite para trazer esta palavra ao teu coração, aleluia, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu falar,
estava vivendo em uma situação, aleluia, que Deus já não suportava tanta oportunidade que o Senhor tinha dado para Israel, aleluia, tantas providências, tantas coisas boas Deus fez por Israel, sendo teu povo eleito, escolhido, separado, mas Israel, aleluia, não andava segundo a palavra do Senhor, não andava segundo a retidão das ordenanças do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor levanta Jeremias, aleluia, para dar uma notícia para Israel, aleluia, uma notícia, aleluia, que Israel, por seguir os teus caminhos, os teus pensamentos, as tuas vontades, Israel não dava a mínima para o que o profeta lhe anunciava. A palavra do Senhor vai dizer, até chegar a este ponto, aleluia, que o Senhor vai dizer a Jeremias, Jeremias, o que tu vês, Jeremias? E Jeremias vai dizer, Senhor, eu vejo 2 cestos. E quando o Senhor diz o que tu vês, Jeremias, e ele diz 2 cestos, ele vai relatar, Senhor, um cesto bom. Os figos não é tão bom. Figos de temporão que se dá para comer. Isso é, tem tantos bons que dá para se aproveitar. Mas ele diz, eu também vejo um que é tão ruim que não se pode ter nenhum aproveito. Então eu quero te dizer, amada igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a entender a palavra do Senhor. Aleluia, Deus vai mostrar para Jeremias e para mim e para ti esta noite os filhos bons, isso é os frutos bons, pessoas. Deus diz que era pessoas no meio do templo, era pessoa, aleluia, que era eleito, escolhido, era pessoa dele, aleluia, separado por ele, era crente. Ele não estava falando do povo alheio, do povo que não tinha lei, do povo que não conhecia a palavra. Ele estava dizendo a respeito do povo da tua casa, do povo teu, do povo separado teu. Ele disse, tem meu povo que é bom, esse eu vou separar, vou levar a cativeiro para o seu bem. Aleluia. Então começa a entender a palavra do Senhor. Embora tuas lutas parecem que não tem fim, embora tuas lutas parecem, aleluias, que é tentação, é perturbação, é feito o contrário, é tempestade o tempo todo, aleluia, mas Deus diz, eu levo os meus para o cativeiro e lá eu guardo para o teu bem. A tua luta parece até luta, porque eu e você não foi feito para viver de lutas. Eu e você entendemos na nossa consciência que nós fomos feitos para viver apenas as coisas boas, apenas em paz, alegria, bonança, sossego. Nós fomos, no nosso pensamento, nós criamos uma mentalidade que nós somos cegos e nós não podemos perecer, nós não podemos passar por momentos difíceis, nós temos que viver uma vida plena. E se vem o vento, meu Deus do céu, já está no fim. Meu Deus, que vento é esse? Porque é uma coisa atrás da outra, porque eu não consigo prosseguir, porque eu estou orando, estou jejuando e este vento prossegue. E eu quero te dizer, o Senhor disse que em Israel havia um cesto com crentes bons, com servos bons, aleluia. E ele disse, aqueles lá que me adoram, eu recebo, eu guardo, eu protejo, eu livro, aleluia, eu levo em cativeiro e conservo dentro do cativeiro. Então entende, a tua luta é só um processo para pensar que Deus tem para ti. Ele nunca te abandonou, ele nunca te deixou só, ele nunca, aleluia, virou as costas para ti. Embora tu não entenda o trabalhar do Senhor,
Porque, Senhor, veio sobre nós toda essa tempestade. Senhor, porque veio sobre nós, sobre o teu povo morrer. Quem estava fazendo isso? Eles estavam orando, eles estavam clamando, eles estavam adorando, eles não estavam sacrificando a deuses estranhos. Aleluia, mas para Deus conseguir, aleluia, aquietar o furor, aleluia, cessar o vento, é preciso ele deixar guardar o eleito e açoitar o desordenado. Aleluia, aleluia, mas ele não deixa o seu só. Então entende, igreja, no meio de uma multidão na terra, aleluia, que serve ao Senhor, Deus vai açoitar, o Senhor vai soprar o vento, aleluia. Ele disse: eu vou corrigir eles, eu vou corrigir os frutos ruins. Sabe com que é, Jeremias? É com espada. Sabe com que é, Jeremias? É com fome. Sabe com que é, Jeremias? É com peste. Sabe com que é, Jeremias? É com destruição. E eles vão de fome. Eu perseverei. Aleluia. E de repente, você para e pensa, gente. Peraí, Senhor, como é que o vento passa na minha casa? Se eu estou bem, o Senhor disse: o vento não está entrando, ele só está passando. Ele só está passando, porque quem está dentro eu quero corrigir. Mas quem está na fiação está debaixo da proteção. Mas o Senhor é necessário, aleluia, ele corrigir dentro do templo, dentro da tua casa, dentro da cidade, dentro do país, fora do país, nos continentes. O Senhor precisa sacudir, ele precisa limpar, e aleluia, nos quatro cantos do mundo, a servo, a justo, a fiel, a eleito, a remanescente. Mas o Senhor nosso Deus, ele faz como ele quer. Aleluia. Ele disse: Jeremias, eu vou guardar os meus. Ele disse: vai ver os que me servem. Malaquias capítulo 3, aleluia, 17. Adiante o Senhor vai dizer: e eu os tomarei como filho, e eles serão para mim como joia preciosa. E eu os guardarei, o poupa-lo-ei, como o pai poupa o teu filho, e outra vez voltareis e vereis, aleluia, a diferença entre o ímpio e o justo, entre os que servem a Deus e entre os que não servem a Deus. É que a gente começa a entender isso aqui. Quem é justo, o vento vai soprar, mas ele vai permanecer, aleluia, de pé. Mas aquele que tiver a tua direita, a tua esquerda, que não tiver segundo a palavra, Deus vai precisar corrigir. É preciso tu entender. Israel no momento murmurou, Israel no momento questionou, porque é crente, porque nós quer bem para todos. E ainda quando se trata de nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossas filhas, nossos parentes, quem disse que nós queremos que alguém pereça? Mas todo dia tu prega para ele, todo dia tu fala de Jesus para ele, ele sabe que Jesus vai voltar, ele sabe o caminho do reino do céu, aleluia. Então não se preocupa, Deus, ele açoita o que ele ama, mas ele precisa corrigir, ele precisa lapidar, Deus precisa tratar, aleluia. Então começa a entender a palavra do Senhor, aleluia. Por amor a ti, ele vai corrigir, por amor a ti, o vento vai soprar, mas ele precisa, aleluia, te guardar, mas precisa corrigir a cidade, precisa corrigir a igreja dele, cada canto da terra. Tu que ouves a palavra do Senhor, entende, os escolhidos estarão reservados. Aleluia.
O Senhor disse a Jeremias: Jeremias, eu vou enviar cativeiro para o bem deles. Mas Israel não entendeu. Quando o vento está soprando, tu não entende. Quando vem a enfermidade, tu não entende. Quando o Senhor, aleluia, traz uma situação sobre os nossos, a gente não entende. Senhor, eu estou no propósito. Senhor, como pode? Senhor, livra, liberta. E o Senhor olha: será que eu não estou livrando e estou libertando? Será que eu não estou tratando? Será que eu não estou cuidando? Mas é preciso a gente entender o trabalhar de Deus. Porque Israel não entendeu. Sendo justo, eles ainda questionam. Na Babilônia, Israel não passou por um momento de escravização. Egito eles passou. Mas em Israel, aleluia, na Babilônia, eles tinham liberdade de trabalhar e receber. Eles tinham liberdade, eles só estavam debaixo de uma autoridade, aleluia, romana. Aleluia, eles estavam debaixo de uma autoridade, aleluia, também a igreja dos caldeus. Aleluia, eles passou, aleluia, para ficar também debaixo de uma autoridade dos assírios. Eles passaram por situação, alguém estava, aleluia, acima deles, porque Deus precisava corrigir. Glória a Deus. Mas Deus não nos deixava só. Seja justo. Outra vez voltará e verá a diferença. E qual é a diferença na tua casa? Qual é a diferença entre tu e teus vizinhos? Qual é a diferença entre tu na tua congregação e os que congregam contigo? Qual é, aleluia, a diferença tua na rua com os que passam? Qual é a diferença que tu tem mostrado e tem apresentado? Aleluia, com o servo do Senhor. O Senhor disse para Jeremias, aleluia, ele disse: Jeremias, estes eu vou selar, eu vou guardar, Jeremias. Nós estamos vivendo num tempo que o povo já não entra no templo para se preparar. O povo só entra no templo para cantar e para pregar e para ir para casa e continuar a sua vida contínua. O crente buscava porque queria a presença do Espírito Santo. Os crentes buscavam no passado porque, aleluia, precisava da salvação. Eles buscavam porque precisavam ser cheios da glória. Aleluia. Mas nós estamos vivendo no tempo que Jesus disse: vou multiplicar sem iniquidade. O amor de muitos se esfriar. E o que está acontecendo? O povo se prepara para vir para a igreja, mas não se prepara para o céu. E o Senhor está dizendo: assim como o povo foi separado, Ele diz: vai se repetir a separação do meu povo na terra. Aleluia. O Senhor diz que vai haver a separação novamente. Israel foi separado, o Senhor disse, guardado apenas os eleitos que serviam a Ele. Ele disse que ia retornar à terra, Ele ia dar novamente um coração, aleluia, com um entendimento para que o povo conhecesse e servisse a Ele. Aleluia. Vem Jesus, faz todo o trabalho, retorna para a glória, vem o Espírito Santo auxiliar, instruir, corrigir através da palavra. E o povo tem rejeitado a palavra, e o Senhor está dizendo: tem cesto bons, com frutos bons, mas também Ele tem olhado e tem visto muitos frutos ruins, tão ruins que será lançado fora. Aleluia. O som não vai para o cativeiro dos caldeus, não. Ele vai para a glória agora. Aleluia, Deus. Agora tem glória. Agora tem glória. Entende, igreja, que agora tem glória. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti. Em Mateus, no capítulo de número 13, a partir do 24, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai dizer a respeito do trigo e do joio. A palavra do
Senhor vai dizer que o Senhor, Ele disse que plantou a semente boa e ela frutificou, mas o pai de família dormindo, veio também o inimigo e plantou joio, e quando ele plantou o joio, ele estava crescendo junto com o trigo, e a palavra do Senhor diz: agora vem o pai de família e começa a indagar: Senhor, não plantaste a boa semente, e por que nasceste agora também esta semente má? O Senhor disse: foi o inimigo que fez isso, porque crente, ele disse, o crente dorme, e quando o crente dorme, no sono da indolência, ele esquece de se encher da glória, da presença do Senhor. O inimigo coloca setas malignas, aleluia, planta os maus frutos, e o que o crente faz, ao invés de orar, buscar a libertação, aleluia, daquele mal, ele absorve, toma para si e cresce com o mal. Mas Jesus vai dizer, o pai de família diz: pode arrancar. Ele diz: não, agora é tarde, tu já deu lugar, deixa eles crescer junto, deixa o fruto bom crescer junto com o ruim, deixa a igreja boa crescer junto com a ruim, deixa o povo misturado, deixa a igreja misturada, deixa meu povo misturado. Eu dou oportunidade para ele se arrepender, eu dou oportunidade para se converter, eu dou oportunidade para ele se limpar, eu dou oportunidade de tempo para ele voltar. Por isso não arrancai, deixa aí, porque naquele dia eu vou dizer ao cerveiro: separa o trigo, amarra-o, aleluia, coloca no celeiro, ata o sonho, lança no fogo. Olha aí os frutos podres indo para o fogo, olha os frutos bons, o trigo indo para o celeiro. Isso são crentes, é pessoas. Aleluia! O Senhor Jesus está dizendo: vai haver a diferença. Naquele grande dia vai se repetir a separação dos que vão ser colhidos e guardados para o seu bem. Mas os frutos podres eu arrojarei fora. É preciso entender isso aqui. É preciso compreender a palavra. É preciso eu e você entender. Em Israel houve, aleluia, um tratado de Deus, guardando um povo no cativeiro. Agora Jesus está dizendo que eles voltam para a terra para ser tratado, conhecido. Eu e você está vivendo num procedimento de tratamento, aleluia, para conhecer a Deus, para servir a Deus, para viver com o Senhor. Mas ele está dizendo: se tem pessoas podres no meio, ele disse: não se preocupa, cuida da tua vida, cuida da tua alma, cuida do teu espírito, cuida do teu corpo, cuida da tua vida comigo, aleluia, porque ele vai dizer, aleluia, em Isaías capítulo 55, 7, deixai o ímpio e o homem sanguinário, ele disse: segue a mim a você, se converte a mim a você, aleluia. Sabe por que, crente? Ele disse: porque quem perdoa eles sou eu, aleluia. Para de olhar para a direita, o defeito do irmão, para de olhar para a esquerda, o defeito do irmão, olha para dentro de si, começa a se limpar, começa a preparar, aleluia, porque eis que é dado oportunidade para mim, para ti se preparar para a glória, aleluia. Haverá diferença. Haverá diferença dos que servem e os que não servem. A palavra do Senhor vai dizer mais uma vez, em Lucas capítulo de número 6, a partir do verso 43, Jesus vai dizer, aleluia, pelas árvores conhecereis o teus frutos. Ele disse que não pode, aleluia, uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Ele disse: não se colhe uva dos abrolhos. Aleluia, crente, comece a entender. Jesus vai dizer também, aleluia, o homem bom
mas também tem pessoa má. Começa a descobrir quais são os teus frutos, quais são os teus frutos, quais são as tuas obras, quais são as tuas obras, crente. Começa a entender, olha teu coração, olha o que tu tem feito, aleluia, desde quando aceitou Jesus até aqui, e entenda, em nome de Jesus, que árvore é ti, que árvore você é. Jesus está dizendo de bons frutos e mais frutos. Se tu produz as coisas boas, aleluia, tu será conservado. Aleluia, se tu produz mau fruto, tu será lançado fora. Se tu tem coisas boas para apresentar, continue apresentando. Aleluia, até o fim, até ele cessar o fôlego de vida. Mas se tem maus frutos, tem ódio, tem rancor, tem murmuração, tem falação, fofoca, lance isso fora, porque isso te apodrece, isso faz feder na narina do Senhor. Aleluia. E ele não te vê como um fruto lindo, ele lhe vê como um fruto podre. Mas aleluia, se prepara e tem boas coisas. Ele disse, aleluia, que a candeia do corpo do homem aos olhos. Se os teus olhos, ele disse, se os nossos olhos é luminoso, todo o nosso corpo é bom. Se os nossos olhos é tenebroso, ele diz que todo o nosso corpo é terrível. Então Jesus está dizendo mais para mim e para ti. Em Lucas capítulo 11, 35, ele vai dizer, olhai que luz há em vós, para que esta luz não seja trevas. Aleluia. O Senhor não estava dizendo para ímpio, ele estava dizendo para crente. Evangelista, ele estava dizendo para crente. Ele diz para ti, ele diz para mim, ele diz para a igreja, olha que luz está em vós, olha que árvores sois vós, olha que frutos sois vós, olha em qual cesto estáis vós. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 25, 31, Jesus vai dizer, aleluia, que naquele grande dia haverá o julgamento das nações, haverá separação novamente, aleluia, do povo chamado ovelha e o povo chamado bode. As ovelhas seguem o teu pastor, os bodes rebeldes será lançado fora. Veja quem és tu. Aleluia. Veja a diferença. Se tu és ovelha, pelas tuas ações. Veja se és bode, pelas tuas obras. Olha o que está dentro de ti. Se tu é daquele que um dia tu está bom, outro dia tu está valente. Se tu é daquele que responde na lata com a ignorância, eu vos digo em nome de Jesus Cristo, se ainda estás assim, volte a nascer de novo, volta às águas do arrependimento para que alcance a glória de Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo que haverá separação dos bem-aventurados, aleluia, que vai se assentar com ele, e aqueles que serão atados e lançados no fogo, aleluia, no fogo do inferno. Ele disse, o fogo não se apaga, o bicho não morte, haverá pranto e ranger de dente. Será que você está na igreja todos os dias para ir para esse lugar? Ou tu está na igreja para ver mudança na tua vida e alcançar uma cadeira ao lado de Jesus e se assentar com ele? Ele está dizendo a respeito da separação dos que servem a ele. A palavra do Senhor nos diz em Daniel capítulo 2, 12, no verso 1 adiante, vai sair naquele grande dia se levantará Miguel, um grande príncipe, aleluia, e ajudará. Vai ter um dia terrível, ele disse, naquele grande dia, e Miguel, aleluia, por ordem do Senhor, aleluia, vai levar para o Senhor apenas aquele que está
escrito no livro da vida, e muitos que dormem no pó da terra, ele disse, ressuscitará, uns para a glória eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ele disse, aleluia, e os que permanecem, aleluia, nos mandamentos do Senhor, ele disse, resplandecerá com vulgor. Ele disse, como as estrelas, aleluia, os que ensinam a justiça eternamente. Ei, crente, haverá separação. Onde é que tu quer ficar? Aleluia! Aleluia! Estás tu pronto? Estás tu pronto? Estás tu pronto, crente? Aleluia! Estás tu preparado? Estás tu diaconisa todo dia na casa do Senhor? Aleluia! Estás tu preparado para esse dia? Para ser chamado de bem-aventurado ou de mal-aventurada? Serás tu, aleluia, chamado para a glória? Aleluia! Estás tu preparado para o bom caminho ou para o mau caminho? Aleluia! Porque se não estiver, prepara-te, ó mulher, porque grande é o trabalhar do Senhor, mas Ele vê todas as coisas, conhece o pensamento do coração. Aleluia, prepara-te, aleluia, entra no cesto, entra no cesto dos frutos bons, entra no cesto do fruto bom, prepara-te para ser conservado. Oh, aleluias! Aleluias! A palavra de Deus, ela é fiel. O crente só pensa nas ruas de ouro. Glória! O crente aceita Jesus e depois se esquece do céu. Aceita Jesus e só se preocupa com a igreja. Aleluia! E depois lembra, vai ter uma rua de ouro, muro de jaspe, lá não vai ter mais choro. Mas isso aí é para os frutos bons, não é para os frutos podres. Então vamos nos limpar, vamos nos preparar, vamos começar a achar diferente, vamos vir para a igreja diferente, vamos buscar nos preencher diferente, porque Deus ainda Ele quer mudar a vida de crente. Aleluia! A palavra do Senhor vai nos dizer, o profeta Jeremias, aleluias, que no sexto, com isso o Senhor diz, eu vou lançar fora. Aleluia! Aí a gente vê tanta gente morrendo, vem tanta peste. O Senhor disse, eu vou enviar peste, eu vou enviar fome, eu vou enviar para que ele saiba que eu sou Deus. Aí o crente não entende. Aí a ciência vai lá e diz assim, foi coisa da natureza. Aí o crente fala, é mesmo. Esquece que Jesus disse que ele corrige o teu povo com peste, com fome. Aleluia, cidades como Jesus disse, maremoto, terremoto, pais contra filhos, quantos filhos a gente não vai matando os pais, quantos pais não matam filho, aleluia, quantas noras, sogra não se dão bem. Jesus disse que isso é sinal do fim dos tempos, nações contra nações e a igreja ainda cochila, é sinal na terra, no céu, e a igreja ainda não se prepara. Aleluia. Anunciando noite e dia, através da palavra, das visões e revelação. E o crente faz o quê? Não se prepara para o céu. Acha que vir para a igreja só, ele vai subir. Não, igreja. Aqui Jesus disse para Jeremias, só vai ser conservado os bons frutos. Quem muitas vezes só vem na igreja, ele não limpa coração, ele não limpa pensamento, ele só trocou de roupa, mas não trocou de corpo, alma e espírito. E Jesus está preocupado, porque a igreja está perecendo, porque não cuida da alma e do espírito. E a podridão está por dentro, comendo muitos crentes. E ele está dizendo, se Jesus voltar, vamos para o céu. E Jesus está dizendo, eu vou deixar a peste te matar, eu vou deixar a espada
passar. Eu vou derrubar os frutos podres do meu altar. Eu vou envergonhar muitos que se diz crente, não é? Aleluia. Porque, igreja, o Senhor diz: eu vou permitir. O que está acontecendo não é acaso, é permissão. É permissão. E se prepara mais para a pestilência. Se prepara. Aleluias. Prepara o teu coração para não negar Jesus. Prepara a tua vida com o Senhor. Aleluias. Porque o Senhor, Ele é fiel para com a minha vida e para com a tua vida. Segundo Timóteo, a palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Timóteo capítulo 2, a partir do 19. Ele vai nos dizer, aleluia, Paulo, para mim, para te entender isso aqui. Ele vai dizer, aleluia, que o firmamento do Senhor, ele já está firme e selado, e o selo do Senhor, ele disse que o Senhor conhece os seus. E ele disse, aleluia, na grande casa há muitos vasos. E ele disse, não só de ouro e de prata, mas ele disse também vaso de pau e de barro. Mas ele disse, vós se limpar de toda a imundícia destas coisas e santificar-vos para glorificar o Senhor. Ele disse, o Senhor os prepara, os santifica e os usa na terra porque ele precisa na obra. Mas para ser usado o vaso, ele disse que é preciso se santificar de tantas coisas imundas. Mas tem muitos vasos. Ele disse, e o único vaso que nós sabemos que pode mudar é o vaso de... Então o de prata, o de ouro e o de pau vai ser atado e lançado no fogo, aonde o bicho, ele disse, Jesus, que não morre. Haverá pranto e ranger de dente. Aleluia, o fogo não se apagará, porque não há como mudar vaso embrutecido. Então a separação. Ou tu escolhe ser conservado no cativeiro, permanecer na luta, permanecer na prova, permanecer no vento, na tempestade, adorando e dizendo, Ele vai me levar para a terra que Ele me prometeu. Aleluia. E as promessas cumprirá na tua vida. Porque o Senhor que prometeu, Ele cumpriu na vida de Israel. E o Senhor que nos prometeu que Ele ia e que Ele voltará, Ele também vai separar os frutos bons dos frutos ruins. Os peixes, aleluia, o cefeiro lançará a rede, colherás os peixes, separará os bons dos maus, e tirará os bons, guardará, mas os maus serão lançados. Então vê que a Bíblia é recheada em dizer para mim e para ti, cuidado, que Jesus, ele faz separação, não como o homem separa. Ele sonda o coração e examina os pensamentos. Nós vamos ser salvos através de pensamentos puros e coração puro. Então ele não vai nos separar porque a gente canta bonito, porque prega, porque evangeliza, porque vem na igreja todo dia. Não. Mas quando Ele olhar para os nossos corações, sondar e olhar para a nossa consciência e examinar e ver que não há nenhuma imundícia, não há nenhuma contaminação, Ele vai dizer, bem-vindo, aventurado do meu Pai. Sentai à minha direita, tomai para vós aquilo que foi preparado para ti desde a fundação do mundo. Amém, igreja? Antes de passar o microfone, eu quero falar para a igreja, em nome de Jesus Cristo.